Bom dia, mais uma vez, bom sábado, né? Poucas pessoas hoje, alguns viajando, outros foram para Presidente Lucena, né? Mas nós estamos aqui para fazer o quê? Louvar e engrandecer o nosso nome. Graças a Deus nós estamos aqui. Se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos. Vou pregar um assunto bem polêmico. O que vocês acham? Primeiro eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Vocês me amam? Sim. Não vi nada. Sim. Pela graça de Cristo, tentamos. Tentando, por exemplo, que é difícil, né? Porque o assunto, alguns se agradam, outros não se agradam, outros são indiferentes, tanto faz, tanto fez, mas nós viemos na igreja, nós estudamos a Bíblia, por quê? Por quê? Para agradar a Deus, conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus, certo? Então vamos orar. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, primeiramente pela vida, por esse dia, por nossas famílias, por estarmos aqui na tua santa casa de oração. Estamos aqui porque queremos te dar culto e sair daqui melhor do que da forma que entramos, sabendo mais sobre a tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar cada um aqui presente. Que cada palavra que eu fale, que venha de ti. E se não for essa a tua vontade, que o Senhor me cale para que não seja falado, mas sim que seja falado o que o Senhor deseja para nossas vidas. Pois queremos estar pronto quando o Senhor voltar. E tudo indica que está breve. Perdoa-nos e guia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Eu preguei essa mensagem em 2016, dezembro. Não anotei o dia, mas se a gente for lá, quem sabe a gente descobre. Foi num sábado. A igreja estava cheia de pessoas. Na época, era o último sermão que eu ia pregar aqui em Jutim, e depois eu ia me mudar para Três Passos, onde nós íamos ficar 1 ano e acabamos ficando 8 anos, né? Eu sempre me confundo, 10, mas 8 anos. Onde nós ajudamos lá na igreja lá também, fundamos um grupo lá em Esperança do Sul, que eu até a última vez eu fui para lá, preguei lá, a igreja cheia. Eu era para pregar numa outra igreja, mas aí um pregador que ia passar por lá, que dificilmente passa, e ele queria pregar lá, e daí eu acabei pregando numa outra igreja. E Deus guiou, parece que eu tinha que ter ido para pregar lá naquela igreja. Então, quando as coisas às vezes não dão certo como a gente quer, da forma que a gente pensa, se a gente orar a Deus, Deus vai estar conduzindo as coisas. Algo melhor está para acontecer. Então a gente não pode se preocupar nem ficar bravo, né? Naquela época eu saí da igreja de Ludi, não por que eu quero me engrandecer, que o Rogério está falando, mas nós tínhamos 150 membros registrados aqui na igreja de Ludi, e onde praticamente todos os 150 também vinham na igreja. Hoje nós temos em torno de 80, 90, né? E vem em torno de 30, 40. Hoje estamos em 20, mas hoje é feriado, né? Hoje tem desconto, né? O que aconteceu? Deu Covid em 2020, eu pensei, nossa, depois que terminar o Covid, as igrejas iam estar lotadas de pessoas, porque as pragas que a Bíblia fala estavam acontecendo.
E bem pelo contrário. As pessoas que estavam fracas realmente e abandonaram a fé. Por que nós viemos na igreja? Para nos fortalecer. Só que não adianta nós só virmos na igreja. Nós temos que estudar a palavra. Deus deixa acontecer algumas dificuldades na nossa vida para que possamos aprender, nos fortalecer, para quando as coisas mais difíceis acontecerem, nós estarmos preparados. O Covid aconteceu para nos alertar que logo em breve as nossas liberdades vão ser tiradas. Vocês lembram? Você não podia ir lá, não podia ir no mercado, não podia trabalhar. Imagina isso, não poder trabalhar. Nunca ouvido na história uma coisa, isso até me arrepia. Nunca na história da Terra as pessoas foram proibidas de trabalhar. Porque sabe que o pobre tem que trabalhar para sustentar aquela corja lá em cima, né? Eu chamo de corja, porque eles não estão fazendo nada que Deus pede. E eles nos proibiram. Não pode mais trabalhar. Aquilo lá foi um treinamento para depois, logo adiante, vai ser muito pior do que isso. E vamos estar preparados. Como nós estamos nos preparando? Isso foi só uma introdução. Como nós devemos nos preparar? Falamos hoje de manhã sobre mormidão, o que estamos fazendo. Uma hora eu vou fazer uma pregação só sobre nesse sentido, sobre mormidão, o que é mormidão espiritual e o que é exatamente mormidão. Mormidão é tu não fazer a vontade de Deus. Isso é um resumo. Saber o que é certo e não fazer. Isso é mormidão. E nós estamos vivendo nessa época da história da igreja. Mas a pregação tem a ver muito com isso. Deixa eu só achar minha folhinha porque ela ficou para baixo. Perguntas que nós temos feito e às vezes não temos resposta. Algumas perguntas eu vou responder, outras é para nós pensar. Em nenhum momento eu quero que os irmãos pensem que eu seja melhor ou maior que vocês. Que eu sou falho, eu sou pecador, quem sabe um dos mais pecadores hoje de manhã. Tento, como eu falei na lição, de fazer o meu melhor, aprender o que Deus nos pede para tentar cumprir. Porque eu amo Jesus, porque Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Aí eu pergunto, por que viemos aos cultos? Porque hoje o Simplício vai pregar e eu gosto muito que o Simplício pregue. Hoje eu não vou ir porque o Rogério vai pregar. Não quero ir. Hoje o Elan vai pregar, então eu vou ir. O Anderson vai pregar, pregou muito bem a primeira vez, ele pregou muito bem, então eu vou ir. Mas tu vai na igreja por causa das pessoas ou você vem render culto a Deus? Quando a gente vem na igreja, o culto não é para nós, o culto é para Deus. E isso é uma confusão muito grande na nossa cabeça. Porque a gente tem uma ideia, se a Denise falar uma coisa lá, que eu tenho que mudar, eu não me sinto bem naquela igreja, eu não quero mais ir, eu vou lá na central. Sabia que lá no céu vai ter duas igrejas? Vai ter a central e a de Viti? Sabia? Não vai ter. Então, queridos, se vocês querem ir para o céu e eu também quero, se bem aqui. Porque imagina se eu vou estar lá no céu e a irmã está lá e nós estamos brigados. Bom, um de nós dois não vai estar, ou nenhum de nós dois vai estar lá. É simples a matemática. Esse hino que a Denise colocou
Ele é muito bom. Se nós não conseguirmos vivermos em paz aqui na terra, dificilmente nós vamos viver em paz no céu. Então nós não vamos ir para lá. Então nós temos que tirar da nossa mente: eu não vou lá naquela igreja que lá, o culto não é animado. Mas nós não vamos ir no culto para animar, nós vamos dar culto a Deus. Essa é a diferença. Nós temos que colocar na nossa mente: o culto é para Deus. Vamos pegar o exemplo de Caim e Abel. Vocês sabem que Deus pediu uma oferta, tanto para Caim, tanto para Abel. Abel foi lá e levou a sua oferta e Deus se animou, gostou muito da oferta de Abel. Aí Caim pensou: vou lá no culto, vou levar minha melhor melancia. Duvida a Denise conseguir levar uma melancia melhor que a minha. A gente não fala isso, mas às vezes a gente pensa, né? Eu vou fazer o melhor. E Caim foi, levou a sua oferta pesada, porque melancia naquela época as pessoas eram maiores, né? Então era muito pesada aquela melancia. Abel levou um cordeirinho na cordinha, não se esforçou nem nada. Agora imagina Caim e Abel trazendo as ofertas aqui para dentro, para Deus, o culto a Deus. Caim veio com aquela melancia pesada, quase caindo, e Abel caminhando tranquilamente com o seu cordeirinho. Nós, como seres humanos, ia pensar: nossa, esse Caim é cristão, né? Esse Caim é bom, né? Tem o Abel também, né? Não se esforça em nada. Olha ali. Nem caiu um suor no rosto, nada, uma gota sequer. E nós já declaramos ele perdido e Caim salvo. Mas para Deus, como é que foi? Bem ao contrário. Por isso que eu gosto muito daquele hino: crer e observar. Crer e observar. Mostra a tua fé sem as obras, e eu mostro a minha fé com as obras. Tem um texto na Bíblia, bem assim parecido, né? Eu falei errado. Às vezes eu falo errado, eu troco as palavras. Mas eu sempre digo para os meus filhos, quando eles me criticam, falou errado. Mas o principal é a essência. Se você entender o que eu quis dizer, para mim está ótimo. É isso que tem que ser. Que não adianta fazer tão bonito como Caim e ser rejeitado por Deus, e Abel, que falou errado, foi aceito por Deus, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías capítulo 14, 11 a 14. Se alguém poderia ler para nós? Quem achou pode ler. 11 a 14, capítulo 14. Derribada está na cova da soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti é uma cama dos anos, e os vermes são a tua coberta. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me sentarei, na extremidade do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A gente poderia ficar toda manhã só falando desse texto, né? Ele está se referindo a quem esse texto? A Lúcifer, né? O que ele fazia lá no céu? Regente do coral. Ele era regente do coral. Imagina que caro. A Denise que quer fazer um coral em Buti, regente do coral, né? E ele era regente do coral. Mas por que ele foi derrubado? Porque ele queria fazer as coisas melhor, diferente, não de acordo com como Deus pediu.
Acho o céu meio chato. Quem sabe ele pensou, vou ir na central de Novo Hamburgo. Lá é mais legal. Aonde que eu quero chegar? Tem uma profecia no final dos tempos, antes da volta de Jesus, que tem a ver sobre a música. É nesse ponto que eu quero chegar. Vocês já olharam um filme de terror mudo? É uma piada. Eu começo a rir. Agora, quando tem a música, qualquer coisinha, tu te assusta. Né? É ou não é? Quem já olhou filme de terror? Eu já olhei. Eu não era cristão um tempo atrás, eu olhava Sexta-feira 13, da Serra, lá que cortava as pessoas, levava cada susto, tinha pesadelo de noite. Aí alguns dizem que a letra cristã tu pode colocar qualquer ritmo por trás, que é louvor a Deus. Será que é? Não é. Eu não vou falar todos os textos hoje de manhã. Eu só quero botar a curiosidade em vocês, para vocês parar para pensar e depois, quando vão para casa, durante a semana, durante o mês, estudar sobre esse assunto. Porque nem vai dar tempo em meia hora de passar tudo que existe sobre a música. Eu peguei no Centro White. Vocês ainda acreditam que a Ellen White é a profeta, né? Levanta a mão aí para ver quem é que acredita ainda que ela é profeta. Quando eu me batizei, eu achava que ela não era profeta. Eu não sabia, eu não conhecia. Eu me batizei não acreditando. Hoje eu tenho certeza absoluta que tudo que ela escreveu veio de Deus. E lá, filosofia adventista do sétimo dia com relação à música. Deus compôs a música exatamente na estrutura da sua criação. Lemos que quando Ele criou todas as coisas, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. O pecado, porém, lançou sua praga sobre a criação. A imagem divina foi desfigurada e quase apagada. Em todos os aspectos, este mundo e as dádivas de Deus vêm a nós como mistura de bem e mal. A música não é moral, nem espiritualmente neutra. A música bem dirigida pode levar a pessoa a Deus e pode levar ela também para o inimigo de Deus. Por isso que eu confio 100% que a Ellen White é uma profeta de Deus, porque tudo que ela escreveu te leva para perto de Deus e não para longe de Deus. E tinha que ter um poder muito grande por trás dela, porque eu que tenho um pouquinho mais de estudo que ela, eu não consigo escrever nem um terço do que ela escreveu. Acho que nem um livro, para dizer a verdade, do que ela escreveu. E ela escreveu com a 4ª série. Pode nos levar a alcançar a mais alta experiência humana, pode ser usada pelo príncipe do mal para degenerar e degradar, para suscitar a luxúria, paixão, desesperança, ira e ódio. Quando a gente escuta uma música para ir para a guerra, aquela que se usa as trombetas, né, para a pessoa ir para a guerra, já pensou em colocar uma música de amor naquela hora? O que vocês acham? Os soldados iam lutar? Iam começar a se abraçar, quem sabe dançar, né? Então é uma grande mentira de Satanás dizer que o ritmo não influencia, porque ela influencia. Desafiamos a todos que escolhem o bem e não o mal a renunciar à impiedade, às paixões humanas, vivemos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. São 5 ou 6 páginas só falando de música. Não vou ler tudo, tá? Só peguei uns pontos.
A música fortemente ritmada de som alto, com bateria, gritaria, entrou na nossa igreja em que época? Alguém sabe? Nos anos 90. Será que só agora foi descoberto o verdadeiro louvor? São perguntas para a gente pensar. Se nós estamos vivendo na época da mormidão, a pior igreja quase da história, né, de todas as sequências das histórias, né, do tempo, né, de igrejas. Descobrimos o verdadeiro louvor agora? Será? Eu vi um documentário, não sei se vocês já ouviram falar do Brasil Paralelo. Já ouviram falar? Eles têm 4 capítulos sobre a música. E eles não são da igreja adventista, tá? Eles são católicos. Né? Que estudo! Ellen White nem precisava escrever sobre a música, que só vendo o documentário dele e o histórico da música que ela vem até hoje, até nós, a gente já saberia que tem muita coisa errada. Muito bom. Eu assisti 2 capítulos e acabei deixando de lado e não olhei. Tem o 3º e o 4º que eu ainda quero olhar. Mas no resumo, no final do 2º capítulo do episódio que eu olhei, eles disseram: aonde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Eles estão preocupados com isso e nós não. O mundo lá fora está preocupado com a alimentação e nós não. Isso é meio porque isso me torna o quê? É disso que fala um pouquinho da mormidão. Nós estamos no caminho certo? Estamos aqui, estamos aprendendo, estamos estudando e temos que continuar estudando, crescendo, aprendendo o que Deus quer. Essa mensagem sobre a música ninguém mais prega hoje na igreja, porque todo mundo já taxaram eles que eles são fanáticos. Por isso que eu perguntei para os irmãos se vocês me amavam hoje de manhã. Vocês conseguem amar um fanático também? Será que foi descoberto o verdadeiro louvor? Ou quem sabe é para contentar o costume que vem lá do mundo? Será que nós temos um pezinho lá no mundo onde não queremos tirar esse pezinho? Me falaram uma vez que o inimigo vai na igreja. Ele vai? Satanás vem na igreja? Ele vai na igreja? Ele só vai se ele é convidado. E normalmente é nós que convidamos. A gente pode convidar o inimigo de várias formas, dizendo: oi, eu quero te seguir, tu quer vir junto comigo na igreja? Quem sabe a gente consegue atrapalhar as coisas lá? Ou tu pode convidar ele: pai, eu adoro aquele ator, sabe, Denise, aquele daquele filme lá. Não perca um filme dele. Eu gosto muito daquele cantor lá também. Eu gosto de novela, eu gosto de um monte de coisa que não deveria gostar. Então nós convidamos ele para vir junto. Esses dias eu vi um comentário em um grupo muito interessante. 2 pessoas conversando, cristãs, grupo adventista, e as 2 falando bem o seguinte, uma falando para a outra: eu acho que eu vou sair daquele grupo porque eles falam umas coisas que a gente não acredita. E as 2 são adventistas, tá? Eles falam que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, não sei o quê. E eu não concordo com isso, porque isso não está de acordo com aquilo que eu penso. Eu vou falar sobre o que é. Sobre ser cristão de verdade. Eu não vou falar o texto que quem sabe alguns vão se escandalizar sobre o que. Não, eu vou falar. Eu acho que tem que falar, as pessoas têm que saber as coisas. Eles estavam falando que eles votaram no Boulos. Todo mundo conhece o Boulos, né? E sabe que ele gosta de invadir as coisas,
Ele gosta de ter as coisas dos outros, vamos dizer assim, né? E aí essa mulher disse, pois é, lá, mas eu não consigo falar nada de bem do Boulos lá, porque eles não me deixam, eles me criticam, eles falam e eu não consigo, então eu vou sair daquele grupo. E a outra irmã disse bem assim, não, irmã, tu tem que ficar ali, como é que nós vamos atrapalhar? Como é que nós vamos conseguir botar a nossa metodologia, a nossa forma de pensar lá dentro, se a gente não está lá no meio do grupo? Entenderam uma ideia? Elas acreditam ser cristãs piedosas, só que também acreditam que a Bíblia é homofóbica, que não é bem assim que está escrito na Bíblia. Entenderam como é que o inimigo trabalha? Patriarcas e Profetas diz que contraste entre o antigo costume e o uso a que muitas vezes é a música hoje dedicada. Quantos empregam esse dom para exaltar o eu, em vez de exaltá-lo para glorificar a Deus? A música, eu não sei cantar, mas eu sei que a música para Deus, ela tem que engrandecer Deus. Ela tem que ser, como é que diz a palavra? Deus cêntrico, é isso? Deus é o centro. Só que a música de hoje é o humano é o centro. Ah, eu consigo, eu faço. Entendeu? Então o Deus sou eu, e não Deus. Né? Se o conflito é em torno de adoração, e se o louvor está ligado à adoração, e se Satanás foi músico lá no céu, essa introdução no nosso mundo, na nossa igreja, eu estou falando da igreja adventista, as outras eu não consigo falar. A música não tem nada a ver com o grande conflito, então? Se a música pode te levar para Deus ou para o inimigo de Deus, ela está envolvida no grande conflito ou não? Veio uma pessoa lá da associação, uma vez, há muitos anos atrás, Simplício, nos ensinar sobre a música. Que aula, não sei se tu estava naquele dia. Que aula. O pastor veio, a primeira coisa que ele disse, o inimigo sabe usar a música, nós não sabemos. Primeiro ponto, que já me chamou a atenção. E realmente, o inimigo sabe usar a música. Vocês já olharam aquele filme, como é que é o nome? Ghost, do outro lado da vida? É antigo. Aquela cena do espiritismo, eles colocaram uma música tão suave, parecia que era uma mensagem do céu. E nós temos a mensagem do céu e usamos a música do inimigo, o ritmo do inimigo. Por isso que esse pastor falou, o inimigo sabe usar música, nós não. Nós não sabemos. O que essa música evidentemente misturada com o mundo, vamos falar diretamente, com o mundo, fortemente ritmada, volume alto, adequado para a dança, tem superior ao inário? Eu vi um estudo de uma pessoa que estuda o cérebro, não sei o nome dele, mas agora o que ele cuida do cérebro. A música, ela pode abrir o teu canal para tu receber a mensagem de Deus, ou a música pode fechar o teu canal para tu não receber a mensagem de Deus. Sabe por que muitas vezes a nossa igreja não tem poder? E às vezes a pregação é ótima, é muito boa, porque a música fecha a tua mente para tu não entender a pregação. Ela é que nem álcool. Se a gente comer, se empanturrar, que nem a gente fez o junto à panela e fez com frutas, a gente vai entender o estudo logo após a Bíblia, sim ou não? Comer um monte.
Então nós estamos bêbados. Nós podemos estar bêbados por causa da comida, por causa da bebida e por causa da música. Já ouviram falar daquela expressão? Como é que é ainda? Sexo, rock e drogas? Para que finalidade veio justo antes da volta de Jesus? Nós estamos no tempo do fim desde 1844. Se o mundo busca cada vez mais shows, nós também devemos procurar isso. Eu já dei várias vezes muitas ideias. Vamos colocar uma faixa na frente: show de rock and roll com chopp, ou bandinha com chopp. Vai lotar a igreja. Vai lotar. Aí o padre ou o pastor faz uma mensagem, todo mundo fica feliz, mas ninguém faz nada do que Deus pede. Em lugar de recursos do mundo, não seria melhor usar o poder do Espírito Santo? Mas para nós usarmos o poder do Espírito Santo, nós temos que estar conectados com Deus. Aí entra a lição de hoje de manhã. Temos a nossa tenda. Um tempo atrás eu sempre tinha um cantinho que eu sempre orava e tudo mais. Essa pregação é para mim, não é para vocês. Primeiro ela tem que servir para mim. Se ela não serve para mim, não me ajuda em nada. Nós temos que ter o nosso momento do culto familiar. Temos feito o nosso culto familiar com a nossa família. Podemos levantar as mãos quem faz o culto. É muito importante nós fazer o culto familiar. O inimigo não quer. Quando nós começamos, nós morávamos em Butim, acontecia sempre uma coisa e nós não conseguíamos fazer. Aí chegou um momento, tomamos uma decisão, vamos fazer e acabou. Estamos fazendo até hoje. Ellen White escreveu: a conformidade com os costumes mundanos converte a igreja ao mundo, mas nunca a igreja, o mundo a Deus. Isso está em grande conflito, página 509. Por que alguns dizem que o Espírito Santo está atuando em razão de reunir em grandes multidões com música gospel? Gospel. Gospel não, é um gospel, né? Gospel. Se a Ellen White diz ao contrário, olha o que diz em Atos dos Apóstolos, página 300. O Espírito Santo nada tem a ver com tal confusão de ruído, multidão de santo, como me foram apresentados em janeiro. Satanás opera entre a algazarra, a confusão de tal música, a qual devidamente dirigida seria um louvor e glória para Deus. Eu estava morando lá em Três Passos e o falecido Salvador me mandou um vídeo da igreja de Butim, onde tinha rock and roll, uma bateria aqui em cima e luzes brilhando de cada cor aqui nessa igreja. Quem estava nesse dia presente? E quando eu saí daqui tinha 150 membros. Entenderam por que hoje tem só 80 e 40 vêm na igreja, mais ou menos? Deus não abençoa. Deus abençoa se nós orarmos, pedirmos a direção de Deus, pedirmos que Deus nos faça conhecer as pessoas, seus filhos, que querem conhecer a Deus. É assim que Deus abençoa. E não usar coisas do mundo. Nossa profetisa não é mais vista por muitos de nós. Vocês sabiam disso? Isso é profético. Ela mesma diz que vai chegar um momento que os testemunhos vão ser colocados de lado. Está acontecendo? Está acontecendo. Olha o que diz no nosso manual. Página 172, manual da igreja.
grande cuidado deve ser exercido na escolha da música. Toda melodia que pertence à categoria jazz, rock, formas correlatas e toda expressão de linguagem que se refira a sentimentos tolos ou triviais serão evitados pelas pessoas verdadeiramente cultas. Usemos apenas a boa música em casa, nas reuniões sociais, na escola e na igreja. É usado o rock? Hoje em dia? É. Um irmão que canta, que eu conheço, ele me disse: não, irmão, o manual está dizendo só do rock pauleira, não rock light. Vocês concordam? Eu não sei cantar, vou repetir de novo. Mas conhecemos os ritmos para saber se esse é pagode, se esse é reggae, se esse é rock. Conhecemos? É bom a gente conhecer. E assim a gente não é enganado. Vocês perceberam uma coisa que eu percebi já há muito tempo nas igrejas? Alguns pregadores, mesmo tendo cantado o hino antes de pregar, aí tem uma música especial e esse pregador ele pede para cantar mais um hino depois. Já perceberam isso? Porque esse pregador sabe que a música errada fecha a nossa mente para receber a mensagem. E aí ele tenta abrir e ora para abrir a mente das pessoas de novo para receber a mensagem. Isso não é eu que estou dizendo. Isso são estudos feitos por técnicos que cuidam da área do cérebro. Ellen White deixa bem claro o que é música boa. E eu me lembrei de uma coisa. Eu lembro um tempo atrás sempre tinha passarinho cantando ali. Onde é que eles foram? Onde é que foram os passarinhos divididos? Eles louvavam junto aqui com nós, Cláudio. Cadê os passarinhos? Cantaram todas as quartas. Cadê os passarinhos? Não vem mais. O ministério da igreja está visivelmente dividido. E a maioria já não fala mais nada. Não vou falar, só vou me incomodar, então. Por isso que eu pedi oração para a Denise essa semana. Vou pregar sobre um assunto que muitos não gostam. Mas como eu preguei em 2016 e a maioria de vocês não sabe, então eu tenho que pregar pelo menos uma vez. O que vocês fazem com essa informação, isso é com vocês, não comigo. A qual deles está certo, será? Os que são a favor, os que são contra, ou tanto faz? Qual será que tem que seguir? Ficar em cima do muro, responder? Bom, eu prefiro ficar com a Bíblia e Deus de profecia. Ali tu não vai ser enganado. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque não existe sequer um artigo oficial numa revista adventista, um livro publicado pela CPB a favor dessa música que não está de acordo com a vontade de Deus. Agora, ao contrário dessa música, se tu procurar, tu vai no Centro White, tu acha um monte de informações que essa música não está de acordo. Por que doutores em teologia pesquisam e escrevem contra essa música, mas não a favor? Porque todos os versículos bíblicos eventualmente usados para justificar tal tipo de música foram todos explicados. Esses tempos eu me lembrei do Simplício que me falou que os evangélicos defendem o texto. Na época, quando eu estudei sobre a música, eu não sei a resposta, mas agora eu não lembro, tá? Então eu vou ficar te devendo. Se tu não te lembra,
Mas eu lembro que tu falou esse dia no sábado de manhã sobre esse assunto. Qual é a origem do seu poder? Será mesmo de Deus ou de inimigo? E não esquecendo que Lúcifer cuidava da música lá no céu. O que há de errado com os conservadores, Senhor? Por que eles são tão retrógrados? Por que eles vão no culto? Por que eles guardam os 10 mandamentos? Por que eles são tão fanáticos, alguns que querem que faça tudo direito? Hoje os conservadores não são mais bem vistos. Eles são antiquados. Sabe quem achou muito conservador também lá no céu? Lúcifer. Ele achou muito conservador lá no céu. Aí ele tentou fazer umas reformas, né? E a gente já sabe, né? Como é que foram as reformas. Tudo que a gente tenta reformar, que está fora do contexto da Bíblia, melhor não fazer. Adão e Eva também, para deixar de ser conservadores, o que eles fizeram? Assim que tu comer daquela fruta, tu vai ser inteligente, tu vai conhecer o bem e o mal, tu não vai ser mais dependente de Deus. E olha o que aconteceu. O mundo está melhor. Essa música que é de som alto serve para dança e tem tambores. Se não é ela cumprir a profecia da Ellen White, será que vai vir mais uma pior? Eu pensei que o carnaval, o samba, teria sido a pior música que eles inventaram no ser humano. Mas não, fizeram a outra agora, funk. Ainda bem que me ajudou. Funk. E já tem funk cristão, sabia? Quando eu entrei na igreja, eu assisti um show de rock cristão da igreja católica. Aí eu disse para a Fernanda, nossa, que coisa boa, que eu era católico, né? Que coisa boa, e achamos a verdade, onde as coisas estão corretas. Hoje temos rock dentro da igreja. Quando eu me converti, eu tinha todos os discos do Roupa Nova. Se eu soubesse, não precisava ter jogado fora, né? É só botar a letra ali e já está de acordo. E olha que tem umas músicas mais pesadas do que a do Roupa Nova hoje em dia. Olha o que ela escreveu em Mensagens Escolhidas. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos, tambores, música, dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não poderá confiar neles quanto às suas decisões retas. E isso será chamado o quê? Operação do Espírito Santo. A gente poderia pensar que essas músicas, assim, é do mundo, claro, é errado, não pode, né? Mas olha como é que elas vão ser chamadas? Operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que vai ser tocado dentro da igreja, no meio cristão. Entendeu isso? Não é lá fora, é aqui, no meio de nós. E vai ser chamado Operação do Espírito Santo. Um pouco antes, na mesma profecia, Ellen White disse: em que tempo vai acontecer isso? O Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da porta da graça. Essas coisas que aconteceram no passado, onde ocorrer no futuro, Satanás fará da música um laço, pela maneira como ela é dirigida. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Isto é uma invenção de Satanás, que quer que todos se percam. Se Ellen White define o louvor como suave, harmonioso, sem volume alto, por que queremos continuar fazendo ao contrário? Seus estudiosos dizem que é desse caminho.
Se um pastor da associação veio e disse que o inimigo sabe usar a música e nós não sabemos. Se tem os filmes espíritas usando a nossa música, um ritmo suave, que parece que tu vai para o céu, nós usamos ela ao contrário. Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, dominado e melodioso. Evangelismo, página 511 e 512. Se tal música e seu ritmo está nas ruas, boates, casa de dança, academias, nas igrejas de Babilônia, lembra que eu comentei quando entrei na igreja? Temos nós copiar? Devemos nós copiar? Eu creio que não. Diz alguns que por essa música tem vindo pessoas à igreja. Tive uma pequena notícia agora há pouco lá da minha ex-igreja lá de Três Passos. Parece que mesmo com essa influência tão poderosa dessa música tão boa que nos últimos tempos foi achado, os jovens sumiram. A música não ficou com ele, não conseguiram ficar. Eles sumiram. Alguns vieram para emitir, né? Então, eu sou daquela opinião, se o jovem sai da igreja, porque o culto não é animado, mantenha a igreja obedecendo a Deus, que quando esse jovem voltar para a igreja, ele ainda tem uma igreja para voltar. Entendeu? Porque quando ele voltar, não vai ter igreja mais. E no final dos tempos, as pessoas vão correr de um lado para o outro e não vão encontrar mais a palavra de Deus, porque a porta da graça está fechada. Nós, adventistas, devemos ser diferentes do mundo. Como a Clarice falou de manhã, nós devemos brilhar. E como é que a gente brilha se a gente é igual? Como é que a gente é diferente? Como é que a gente brilha se a gente é igual? Não é diferente? É o diferente que chama a atenção, não o igual. Entenderam? Se você senta no meio deles, fala as mesmas conversas, escuta as mesmas músicas, faz a mesma coisa, qual é a vontade de eu querer ir lá na tua igreja, Denise? Se tu gosta de um funkzinho, eu espero que ninguém goste de funk aqui, tá? Pelo amor de Deus. Isso não é música, isso é uma aberração. Até no Brasil o Paralelo estava falando dessas músicas, isso não é música. Não é música. Rock não é música. É barulho. E não é o adventista, é eu falando. É um próprio católico falando disso. Ellen White profetizou que nos últimos dias entraria na igreja música da dança com som alto, gritos e tambores. Ellen White dizendo, não é eu. Fiquem bravos com a Bíblia e a White, não comigo, por favor. Por isso que eu pergunto, vocês ainda me amam? E tem um já olhando bem sério para mim. Não seria essa mistura da melodia mundana com letra sacra o ômega da poesia? Por que cantores desse tipo de louvor precisam, eu vou colocar agora uma palavra, usar uma calça tão apertada que não deveria ir na igreja? Essa parte eu coloquei. Porque olha, está difícil. Mas o louvor, ele precisa se contorcer para gritar, para falar mais alto, para gritar e não sei o quê, parecendo realizar um grande esforço. E o louvor a Deus, ele tem que ser suave, bom, agradável para cantar.
O talento musical não é raro incentivo ao orgulho, desejo de exibição, e os cantores não têm senão pouca atenção para o culto a Deus, a fé pela qual eu vivo. Olha só, o irmão U tem bom conhecimento de música, mas a sua educação musical é de tal índole que se adapta mais ao palco de um teatro do que a solene adoração a Deus. Não é porque o cara sabe cantar, porque ele louva a Deus. Eu que não sei cantar, eu louvo mais a Deus do que essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus conserta, eu acho que a minha, porque ela vem do meu coração, ela vem de dentro. A música gospel pode ser descrita como abaixo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 45. Foi-me mostrada a ordem perfeita no céu, e senti-me arrebatada ao escutar a música perfeita que havia. Depois de sair da visão, o canto aqui me soou muito áspero e dissonante. Ela é indestrutível, é melodia celestial, divina, enquanto cada semblante reflete a imagem de Jesus, irradiando glória indivisível. É um grande equívoco dos crentes quando a igreja tenta incorporar em seus cultos os entretenimentos mundanos, incluindo música profana, na tentativa de atrair pessoas. É impossível alguém imaginar Jesus atraindo nas suas pregações e eles pegar primeiro um grupo para fazer um show gospel. Vocês conseguem imaginar Jesus pedindo, não, agora vamos escutar o show? O que ele usava? Ele não usava o seu poder, ele usava o Espírito Santo. Ele orava a Deus. Em Mateus capítulo 7, 13 a 14 diz: estreito é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que caminham por ele. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que preferem andar nele. Em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, resumindo, o caminho para o céu, ele é estreito. Ellen White teve a visão do povo seguindo, e o caminho ficava cada vez mais estreito. Cada vez mais estreito. Nele não pode haver misturas de coisas que amam o mundo. Nós temos que ser diferente. Como a Clarice disse hoje de manhã, nós temos que chegar nos lugares de brilhar. Não brilhar se contorcendo em cantar, de não parar de falar. Eu me lembro da época que eu acho que eu era um cristão sem Cristo. Às vezes fomos convidados para ser padrinhos de casamento, e o padre, os pastores ficavam só olhando para nós. E eu não entendia por quê. Ellen White, não me lembro mais em qual livro, diz que nós temos uma luz ao nosso redor que as pessoas enxergam. É por isso que elas brilham. Mas nós só brilhamos por causa de Jesus. Nós não temos brilho nenhum. E se nós termos a nossa tenda, vivermos com Deus, caminharmos com Deus, quem sabe vamos chamar de cristãos. Já pensou que orgulho? Uma vez uma mulher disse para mim: tu estudou para padre, né? Não. Por quê? Ah, tem esse jeito. Parece que tudo assim. Eu ficava feliz com isso. Uma vez um cara que tirava foto dizia para mim: tu é cristão, né? Pai, eu não era na época. Isso que me deixa nervoso. E agora ninguém fala isso para mim, simplesmente.
Será que eu sou igual ao mundo? Será que eu não sou diferente? Será que eu não estou brilhando? Será que eu não sou um Enoque que andava com Deus? Será que nós não somos Enoque? Temos um Enoque embutido? Mas Deus diz que nós podemos ser Enoque. A lição hoje nos deu o exemplo de Moisés. Conversava com Deus na sua tenda, todo dia, como a Clarice comentou, sai de casa com Deus e volta com Deus. Esse é o desejo de Deus, que a gente ande com Ele. Tente descobrir, aprender com Ele, para agir em cada situação. Como Deus agiria nessa situação? O que Jesus faria? Eu sei o que eu faria, mas o que Jesus faria? Se alguém te ofende, o que eu faria e o que Jesus faria? É essa intimidade que Deus quer ter comigo e com você também. E tudo que a gente usa no mundo que nos afasta de Deus, nos deixa mais longe de Deus. Não adianta a gente se isolar, simplesmente ir lá morar na tua chacrinha e ficar só lá, tu vai brigar com a tua mulher, né? Né? Nós temos que andar com Deus. O que Jesus disse para os discípulos? Que ele orou a Deus, né? Eles exatamente. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E para não sermos do mundo, temos que ser diferente, brilhar. Para alguns, o nosso brilho vai ser bem complicado. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que estava falando a palavra de Deus numa praça, não me lembro em que lugar foi, e uma pessoa pegou ela pelo cabelo e começou a chutar. E ela estava falando coisas de Deus. Nós estamos chegando nesse ponto, nesse mundo. Aqui no Brasil ainda está bem tranquilo. Hoje é o tempo de nós aprendermos com Deus, nos preparar para as coisas que em breve vão acontecer. Finalizando, quero perguntar mais uma vez: vocês me amam? Eu não quero que vocês me ouvem de como o Rogério tem razão. Eu quero dar um incentivo para vocês pegarem e estudar sobre o assunto. Como sábado, tem muitas desculpas lá para não guardar o sábado, que não precisa guardar o sábado. Em relação à música também. Nossa, tem um monte de desculpa lá. Que não é assim, que não é bem assim. O importante é amar Jesus. O importante é, sei lá o que é importante para essas pessoas, mas uma coisa eu sei o que é importante, é não obedecer a Deus. Eu sempre digo para as pessoas que, vocês sabem que o Carlos Otávio está nos dando estudos sobre o Apocalipse, né? E você sabe que tem várias ideias sobre as partes que ele está falando. Aí ele perguntou para mim o que eu estava achando. E ele pediu para perguntar para vocês também: vocês estão curiosos ou surpresos? O que vocês me dizem, aqueles que vêm? Estão curiosos ou surpresos? Para me dar a resposta para ele. Alguns estão vendo. Curiosos ou surpresos? Alexandre, está curioso ou surpreso? Simplício, Denise, Anderson, né? Curioso? Curioso? Eu estou curioso, porque eu conheço todas as explicações daquela parte lá, em várias versões, mas eu quero saber a tua ideia. Porque eu estou sempre pronto, aberto para aprender mais. A gente nunca pode se fechar, não, eu sei tudo, não preciso de mais nada.
Não devemos ser teimosos. Sempre aprender. Às vezes a gente fica com aquela teimosia na nossa mente e a gente está errado. E eu quero ir para o céu. Eu não quero ser teimoso. Se a teimosia vai me impedir para ir para o céu, então eu não quero ser teimoso. E olha que o alemão é teimoso, né? O Anderson falou assim, é verdade, né? Então não devemos ser teimosos. Se o céu vai me ser tirado por causa disso, eu não quero ser. Tendo isso em mente, eu gosto muito desse hino. Gosto muito daquele crer e observar, que é muito bom. Tem um outro, eu sei em quem tenho crido. 259 no velho. Tá, Cláudio? Eu sei em quem tenho crido. Aquele que começou boas obras, né, Denise? Ele vai finalizar ela. É só nós deixar. Se nós não deixarmos, não vai finalizar. Mas todos nós queremos deixar, né? Vamos vir na frente, cantar tudo junto e depois orar? Hoje eu passei uns minutinhos, mas também o Elan também falou, a lição foi mais longe, né? Vamos vir para frente?